para poder fazer o diagnóstico. Como é que foi no seu caso, Amanda? No meu caso, foi uma questão assim um pouco complexa. Meu filho, ele foi diagnosticado até cedo, ele tinha 1 ano e 3 meses. Só que eu comecei a perceber ele um bebê muito irritado, desde sempre. Ele era um bebê que nunca ficava, até hoje ele é assim, ele não fica parado, mas ele não parava de chorar, não ficava quieto num lugar, eu tinha que movimentar ele o tempo todo e aquilo me gerava uma angústia imensa, porque as pessoas, mesmo com bebês, é difícil ter um bebê pequeno em casa, mas as pessoas conseguem fazer coisas, eu não conseguia fazer nada. Não conseguia, às vezes eu ia assim, em algum lugar, eu via uma mãe com um bebê na mesma idade, tranquila, lá com o bebê fazendo as coisas, eu não conseguia, porque o Benjamin era um bebê muito irritado, o toque nele, ele se incomodava com toque, se incomodava com barulho, então aquilo me chamou a atenção. Só que ninguém percebia, porque como ele era muito bebê, também tem isso, né? A importância do diagnóstico precoce. Sim. Né? Porque todo mundo fica, nossa, como o Benjamin melhorou, mas ele teve a intervenção desde cedo. Porque eu comecei a perceber e fui atrás. Mesmo muitas pessoas acharam que eu estava louca, que eu estava sendo influenciada, na verdade, pelo meu trabalho, porque eu sempre trabalhei com as questões de educação inclusiva, eu sou especialista na área de educação especial. Então, você tá muito impressionada, porque você só vive isso. Só que não era. Realmente, eu estava percebendo coisas que eu via em outras crianças também. E aí eu comecei a buscar. Como ele atrasou muitas coisas, ele atrasou fala, atrasou andar, sustentar a cabeça. Então, por conta desses atrasos é que os profissionais deram atenção. Mas tem autista que não tem atraso nenhum. E aí demora muito o diagnóstico. O meu caso foi assim, pois não tive atraso nenhum. Até a minha avó materna comentou, você atrasou só um pouquinho para falar, mas não é um atraso que assim há um grande impacto. Mas quando tem esse impacto, a neurociência a gente fala exatamente, na neuropsicologia, quando a mãe fala, meu filho não está desenvolvendo bem, escute a mãe, porque ela percebe, ainda mais que ela faz essas comparações, é fundamental. Eu falava com todas as pessoas. Eu cheguei a ter depressão, assim, né, muito séria, porque eu via os problemas, ninguém queria me ouvir. Se sentia incompreendida, por se sentir só, solitária. E parecia, na verdade, que eu estava rejeitando a criança. Mas o que eu queria mesmo era o tratamento mais rápido possível. Porque aí, na verdade, começa um monte de achismo, né? As mães sofrem muito por causa disso. Quer dizer, eu já li, né, pessoas escrevendo, poxa, a barriga vira um bem público. Exatamente. Todo mundo quer meter a mão. E aí todo mundo diz, poxa, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. É muita acusação, é muita cobrança também em cima da mãe. É importante deixar isso claro aqui no programa, como também é importante falar, olha, o caso dele foi diferente do filho da Amanda, que com certeza é diferente do caso do Narbal. Então, quer dizer, a gente tem que... O programa, eu comecei falando dessas histórias, porque através dessas histórias, a gente pode ajudar o professor que está em casa, ajudar pai, mãe, e para a sociedade também conhecer, quer dizer, não é porque a pessoa tem autismo que ela vai ser igual a uma outra que tem autismo, não é porque eu sou comum que eu vou ser igual a uma outra mulher que é comum. Nós somos todos diferentes, então é bom a gente marcar isso aqui. Mas continua, Amanda. Então, e essa coisa que você está falando é importante porque as pessoas acabam botando assim, o autista é dessa forma. Então, falam muito do olho, né? O autista não olha nos olhos. Mas o meu filho olha. Isso que eu ia falar, porque você falou que o diagnóstico veio com 1 ano e 3 meses. Em um programa que eu já gravei aqui, a moça chegou a falar assim, não, com 6 meses a gente vê se ele está acompanhando o dedinho. Quer dizer, o seu filho acompanhava o dedinho quando era neném? Essa era a diferença. O dedo, assim, ele não acompanhava. Se eu falasse assim, olha o passarinho, ele olhava para mim, ele não olhava para onde eu estava apontando. Isso ele realmente foi treinado bastante, esse acompanhar o olhar. No seu caso, só para eu comparar aqui, no seu caso, Roberto, você sabe tem essa notícia, você acompanhava? Sim, acompanhava. E até um detalhe, muitas das vezes o autista vai acompanhar, mas não vai olhar para onde você está, não vai olhar para a ponta do seu dedo, que ele vai acompanhar literalmente a sua mão, o seu dedo. Muitas das vezes que você está apontando. E muitas das vezes, eu não lembro como eu era criança, mas muitas vezes ainda faço isso. A pessoa está falando comigo e eu tenho um pai maravilhoso que adora gesticular.
Então eu ficava acompanhando ele assim, na gesticulação dele até hoje. Se alguém gesticular na minha frente, eu vou acompanhar o movimento das mãos. O autista tem isso também. Uma boa dica para quem está em casa. Quer dizer, não é porque não acompanhou que também, né, a gente tem que tudo. Eu estou fazendo a comparação aqui para a gente poder perceber que não existe uma receita. Sim, sim. Sempre é o contexto, é isso que ela Eu costumo dizer isso, é o contexto, porque as pessoas me perguntam, mas o meu filho, por exemplo, tem... A primeira palavra que ele falou foi cavalo, ele não falou mamãe primeiro, e até hoje o hiperfoco dele são animais. Ele não gosta de super-heróis, não gosta de nada que tenha forma humana, ele gosta de bichos, então a gente faz a intermediação com os bichos. Só que outras crianças também são assim, então não é um fator, não é ou não olhar no olho, por exemplo, porque às vezes uma pessoa muito tímida pode não olhar. Sim. E eu já conversei com gente que olhava assim pra cima. E tá morrendo de vergonha, né? Aí ela... Então, e ser muito tímido não é ser autista. Também não. Né? Então, assim, quando uma soma de fatores que leva a um prejuízo na sociabilidade, no desenvolvimento. Aí sim, você pode prestar atenção. Era o que eu falava. O meu filho, eu apontava vários fatores. Todos eles eram perceptíveis em outros bebês? Sim, eram. Só que ele tinha todos. Ele tinha vários. Então, assim, era esse casamento, essa junção de todos aqueles sinais que me chamou a atenção. Não era um específico. Porque quando eu falava assim, poxa, meu filho é super agitado, aí alguém falava assim pra mim, mas o meu também era. Tudo bem, mas ele era agitado, mas ele também não te olhava, mas ele também tinha restrição alimentar. Porque eu tinha exemplos, de tudo que o meu filho tinha, eu tinha exemplos em vários lugares. Mas não todos juntos. Entendi. Nunca numa criança só. Nunca numa criança só. Ele era tudo. Restrição alimentar, você diz o quê? Não gostava de comer? Meu filho até hoje ele é seletivo. A sua filha também é, né? Super seletiva? Super seletivo. Meu filho demorou... Frutas também, não aceita nenhuma. Nem se misturar com o negócio, tentar enganar de alguma forma, não vai. E do meu filho também foi aí. O diagnóstico veio a partir da transição, da introdução alimentar. Né? Você tem um bebezinho, quem já tem filho sabe. Aí começa com 6 para 7 meses, introduzir uma frutinha, né? A pediatra orienta. Só que o autista tem dificuldade com a mudança. Então, ele até então só tomava leite. Introduzir alimentos novos foi uma coisa horrorosa. Ele não aceitava, ele bebia, ele ficava com a boca aberta e deixava tudo cair da boca dele. A gente tinha que segurar, porque ele não aceitava, só aceitava o leite. Então, fazer a transição para algo diferente foi... E ali me chamou mais... Tudo que eu já estava vendo começou assim, chamar mais atenção por causa da alimentação. Vamos... E foi tudo, assim, aquela coisa... eu, quando estava grávida, pensava assim... O filho vai comer saudável, não vai comer açúcar, não vai comer nada. Quando ele começou com esses problemas, eu botei, tenta chocolate, tenta Coca-Cola, tenta qualquer coisa. Não dá, a vida não Nada dá pra aí. gente. Eu tenho aprendido muito isso, é uma lição que tem sido dura. Aprender que não dá pra controlar. Tudo, Ana. Maravilha. Eu queria que a Amanda falasse dos livros, falar em conscientização, em preconceito, mostra os livros. Então, Amanda... foi na mesma direção dele, assim, essa questão do preconceito, né? Porque talvez as pessoas não conheçam. A né? falta de informação gera preconceito. Exatamente. Sim, muitas vezes é o desconhecimento. E aí, eu trabalhando já com educação, nessa área de educação especial, meu filho nasceu, o primeiro livro que eu publiquei foi Silu, Macaco Diferente. E ele tem... uma questão diferente dos outros macacos que gostam de se pendurar em árvore, ele não gosta. Ele gosta de água e ele gosta de nadar. Macaco é um bicho que não nada, mas o Silu é um macaco que sabe nadar e as crianças adoram isso. E o meu filho é assim, meu filho é fissurado em água também. Hoje ele já até controla, mas ele já teve uma época que ele... abaixava até para beber a água do cachorro, por exemplo. E as pessoas não entendiam, porque assim, quando ele gosta muito. Quando ele não gosta nada. Então a história do Silu veio também aí, pra gente falar, olha, ele é diferente, mas qual o problema, né? Somos todos diferentes. E aí e as crianças adoram, as crianças na escola entendem tão rápido, que às vezes você conversando com um adulto, você fala, mas você conta a história, a criança já entendeu. Fica claro. Ela entende. O pessoal do Meu Amigo Autista, tanto o pai do João, né, que inspirou, o João inspirou a história, eles dizem isso, né? A autora diz isso, a mãe também diz isso, que quando a criança entende... fica tudo claro, fica tudo muito tranquilo. O adulto é que faz o bicho de 7 cabeças também porque não entende. E o que é interessante a gente dizer é que somos todos diferentes,
mas nós temos coisas em comum. Bastante. Né? Você mesmo falou, poxa, o meu filho tem características e tinha características mais novo que outras crianças também tinham, só que ele reunia todas essas características. Isso. Então, E aí esse livro foi um super livro... sucesso, né, nas escolas, com as crianças, falando do autismo. E aí eu fiz o 2, o Sumiço de Silu, que eu lancei agora esse ano, na Cidade das Artes. E aí a gente traz um novo personagem, que é a Pepita, né? Na verdade, é uma gatinha, porque ali eu tô falando das diferenças individuais e aqui a gente já traz a família. No segundo livro a gente traz a família. E no próximo, que já vai ser lançado, o terceiro, que é a Gata Macaca, e aí a gente vai falar da escola propriamente dita.